Fala galera, vamos falar um pouquinho dos jogos do Brasileirão dos times de Minas hoje. Galo e Internacional na Arena MRV e Cruzeiro e Vitória em Vitória, tá? Pra gente ver como é que cada um vai terminar, quem vai terminar melhor. No caso, na tabela, o Cruzeiro já está na frente, vai se manter na frente e o momento do Cruzeiro é muito bom. Vou falar um pouquinho de ambas as partidas, o que esperar, porque temos algumas mudanças dos dois times de Minas, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aí pra ajudar a gente sempre que sair um vídeo você ser notificado. Tô falando muito de futebol de Minas aqui cada vez mais, então fique ligado, tá? E também me siga nas outras redes sociais, todas estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vambora! Vou começar falando com o Atlético, tá? Galo e Internacional. O Galo enfrenta o Internacional e o Atlético ele vai ter algumas, como é que a gente pode dizer? Algumas mudanças. Mudanças importantes. O Lianco não joga, o Lianco está suspenso, isso já foi expulso no último jogo, né? Não tem como isso ser modificado, isso ser mudado. Então o Lianco está fora da partida. Os desfalques são Lianco, Brian Palácio, que está sendo negociado, Guilherme Arana, Coelho, Cadu e Caio Maia, que estão lesionados, pendurados, Everson Júnior Alonso, Lianco, Ronen e Rubens. Esses são todos os pendurados, tá? O Galo deve ir para essa partida contra o Internacional de Everson no gol, Natanael, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Rubens, Patrick, Alan Franco, Scarpa, Rony, Hulk e Dudu. É isso mesmo, Rony, Hulk e Dudu. Pode jogar o Gabriel Menino também no lugar do Alan Franco ou do Patrick, mas eu acho que vai de Alan Franco, tá? O Internacional, ele também... O Atlético, né, ele defende uma série invicta no Brasileirão. São 7 partidas sem derrota, 4 vitórias e 3 empates. Se vencer o jogo dessa noite, o Bahia não ganhar, o Galo assume o 6º lugar da tabela antes da parada de clube. Então, se o Galo ganhar, o Atlético pode terminar no G6, que pro Atlético seria fantástico, fundamental, tanto na briga para não cair. Por que eu falo briga para não cair, gente? Porque o Brasileirão, ele é muito traiçoeiro, e se o seu desnível, os seus jogadores, o elenco do Atlético não é meio enxuto, se machucar determinados jogadores, a briga do Atlético no campeonato pode ser outra. Então sempre fazer pontos é importante, e fazer ponto em casa é mais importante ainda, tá? Então não tem nem o que dizer sobre isso. O jogo é 9h30, né? E o Inter tem muitos desfalques, e eu vou trazer pra vocês, tá? Ó, quem está fora do Inter? Alan Patrick, Fernando, Vitinho, Rocher, Carboneiro, Bernabé, Vitor Gabriel, Bruno Gomes, Mercado e Lucas Drummond. 10 jogadores, 3 pendurados, e o Inter deve de Antony, Aguirre, Vitão, Juninho, Ramon, Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Bruno Henrique, Wesley e Borré. Vai com 3 volantes, o Bruno Tabata mais centralizado, Borré e Wesley. Um time ainda chato, um time ainda perigoso. Não tem o seu principal jogador, que é o Alan Patrick. Mas o Galo é favorito, tá jogando em casa, vive um momento melhor que o Internacional, só que essa parada desses 10 dias, ele dá tempo dos times se reestruturarem, ele dá tempo dos times melhorarem. E o Atlético tem que tomar cuidado, um jogo difícil, porque o Inter é um time chato, é um time arrumado, o Roger Machado já faz um bom trabalho tem um tempo, mas o momento do Internacional é pior que o do Galo, a gente tem que falar sobre isso. E se você pegar a tabela do Brasileirão, ela também condiz com o que eu tô falando, né? O Atlético, se vencer, vai à 6ª posição. No momento, o Atlético é 8º, se não me engano, né? O Atlético é 9º. Quando 17 vencer, pode ir a 6º colocado. Não, pode ir a... Se vencer, o Galo vai a 20. 20 igual ao Fluminense, né? Que é o 5º com 20 pontos, mas passa o Botafogo, e se o Bahia não vencer, o Atlético passa, porque Mirassol e Botafogo vão jogar apenas depois, né, da parada. O Internacional é o 14º, e o do Internacional precisa vencer desesperadamente, porque tá 1 ponto da zona de rebaixamento, então tá desesperado, precisa somar pontos. O Atlético tem que saber lidar com isso, porque é muito importante. Hoje, o destaque, claro, estreia do Dudu. Vamos ver como é que o Dudu vai estrear pelo Galo, um cara que eu tenho uma curiosidade como ele vai jogar pelo Atlético. Os cruzeirenses, claro, do canal também vão secar pra caramba. E vamos ver como é que o Dudu reage. Ele precisa dar uma guinada na carreira. Essa talvez seja a última grande oportunidade do Dudu, e ele precisa se entregar para isso. Vamos ver, tô curioso. Essa estreia vai ser fundamental pra gente ver o decorrer do campeonato, como está Dudu e o que esperar do jogador. Vamos falar um pouquinho agora também, mas é isso, acho o Galo favorito, mais um jogo que pro Atlético é muito importante somar pontos, e pro Internacional, que tá desesperado, nem se fala. Cruzeiro e Vitória, Vitória e Cruzeiro. Galera, o Cruzeiro vai ter um jogo difícil fora de casa, mas o Cruzeiro é amplamente favorito, né? É amplamente favorito, não tenho o que dizer, porque são momentos distintos.
Eu vou pegar aqui umas paradas. O Vitória, eu vou começar pelo Vitória porque o Cruzeiro já tá mais ou menos fechado. Vai de Lucas Arcanjo, Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson, Ronald Baralhas e Mateuzinho, Lucas Braga, Mosquito e Renato Kaiser. Olho no Lucas Braga e olho no Mateuzinho. São os destaques desse time que o Cruzeiro tem que ficar de olho porque são jogadores chatos. Não joga Lucas Halter, o zagueiro, Janderson, Neres, Cauã, Fabri e Ricardo Heiler. E o Vitória vive um momento, como é que a gente pode dizer, preocupante, né? 10 pontos, também briga para não cair, uma posição atrás do duas posições atrás do Internacional, 16º na tabela, um time que fez um bom Brasileirão no ano passado, o Carpini sumiu, todo mundo criou uma certa expectativa, mas agora não está correspondendo. Esse ano o Vitória não está fazendo um bom campeonato, tem perdido os pontos, tem sofrido, mas tem a força do Barradão e é isso que o Vitória quer escancarar. Porém, falando em momento, o momento é todo do Cruzeiro, né? É igual do jogo do Atlético, o momento é todo do Atlético em relação ao Internacional, só que o Internacional tem sim um bom elenco, tem sim um bom time e não está rendendo por conta de lesões ou por outros motivos, mas passou em primeiro na Libertadores, no grupo mais difícil, tem que lembrar disso também, então é um time chato que tem que tomar cuidado. O Vitória não vem bem e o Cruzeiro é muito favorito. O Cruzeiro vencendo vai para a liderança do campeonato. Porque o Flamengo não joga antes da parada, então é um bom motivo para o Cruzeiro se dedicar ainda mais. E o Cruzeiro vem de um desfalque apenas, e que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Vidalba e Kaique, Romero, Lucas Silva e Eduardo e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. O Eduardo, então, deve ganhar a vaga do principal jogador desse meio de campo, que faz o motorzinho, que é o jogador mais silencioso do time, Christian. O Christian não vai jogar, o Christian está suspenso, que é um desfalque importante para o Cruzeiro, porque é um cara que agregou demais nesse meio de campo, fez esse encaixe funcionar, principalmente defensivamente, e no perde pressiona, né? Quando o Cruzeiro vai para pressão, quando o adversário toca a bola, o Christian é um cara fundamental. A gente já falou isso aqui várias vezes no canal, a gente já fiz um vídeo específico no Flow Sport sobre o Christian. Ele é um cara que ele marca muito bem, ele consegue abrir o campo do lado direito, porque ele tem uma velocidade, ele é um jogador de força e ele marca muito bem a saída de bola e também recompõe muito bem. E estava fazendo boa duplinha com o William quando o William passava, com mais qualidade, né, no cruzamento. O Christian é mais na força física, mas um cara muito inteligente no posicionamento. E ele vai fazer falta, com certeza. E eu quero muito ver como é que o Eduardo vai jogar nisso. Porém, gente, o momento é do Cruzeiro e é do Caio Jorge, né? Então, inclusive, vou colocar o Caio Jorge no cartola, porque acho que ele vai marcar gol. E acho que eu vou botar o Rony também. Mas o Caio Jorge é um cara que tá resolvendo, é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, talvez o segundo melhor jogador do Campeonato Brasileiro, só atrás do Arrascaeta, que é o melhor jogador do brasileiro até aqui. O Caio Jorge tá jogando muito, fazendo muitos gols, um cara super decisivo pro Cruzeiro, um cara super decisivo pro campeonato, fazendo gols em jogos importantes, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, um cara que vem resolvendo pro Cruzeiro. E ainda tem a volta, não é uma volta, né, mas que o Matheus Pereira tem jogado, mas o Matheus Pereira também reencontrando bom futebol, e a dupla que faz funcionar, Lucas Silva e Lucas Romero. Então vamos ver como que esse Cruzeiro vai jogar. O Cruzeiro eu acho que dificilmente vai tomar gols, acho o time muito sólido defensivamente, é um time que não vai tomar gols nessa rodada contra o Vitória. Acho que o Cruzeiro marca muito bem, e o Cruzeiro tem tudo para sair com a vitória fora de casa. Óbvio, jogar fora de casa contra o Vitória é sempre chato, porque o Barradão é um estádio chato. Pô, mas quem quer ser campeão, quem tá brigando por título, que é o caso do Cruzeiro, galera, esse é o tipo dos 3 pontos que tem que fazer. Uns 3 pontos para terminar na primeira posição do Brasileirão, 3 pontos para terminar motivado, para voltar motivado. Eu acho que são 3 pontos muito possíveis e hoje o Cruzeiro tem que aproveitar essa oportunidade, porque quem é campeão brasileiro aproveita certas oportunidades que fazem a diferença lá na frente. O detalhe faz toda a diferença. E hoje a vitória do Cruzeiro sobre o Vitória é importante para ter esse detalhe a mais, para garantir 3 pontos que nem todo mundo vai conseguir lá. E é um time que ele incomoda, é um time chatinho, arrumadinho, mas que não vem bem no campeonato, né? Não se encaixou ainda. Arrumadinho porque tem bons jogadores, é um time chato, né? Jogar o brasileiro é chato, tem uns campos ruins, como o Barradão jogar, o Barradão é chato demais. Porém, acho que o Cruzeiro muito favorito e tem que conseguir a vitória para quem quer ser campeão, para quem quer brigar por título. Para mim, não tem muito o que dizer. É mais ou menos isso. Atlético e Cruzeiro precisam ganhar hoje, porque um joga em casa, enquanto o adversário está brigando para não cair, pode conseguir uma vitória para terminar em sexto no Brasileirão, que seria fundamental para o time.
e dar um outro up para essa parada, e o Cruzeiro para continuar nessa crescente e terminar no topo da tabela e quem sabe brigar não, vai estar brigando pro título, mas conseguir 3 pontos importantes nesta briga pelo título, tá bom? É isso, deixa aqui nos comentários se vocês concordam, tamo junto, é nóis. E ainda tem a estreia do Dudu, que é o que vai chamar a atenção no jogo do Galo hoje. Valeu!